Olá, você, querido inscrito no canal. Olá, você, investidor de XRP. Saudações, de acordo com o horário que você recebeu este vídeo. André Renato aqui. XRP pode estar se preparando para repetir a alta de 2024, hein? 500% de reajuste de valorização no preço atual. Será? Vamos ver o que essa matéria aqui traz para a gente. A matéria da CoinGape. Vamos lá. Cheguei. Matéria da CoinGape que foi escrita por, não diz aqui, Multihome. Preço do XRP repete padrão de alta de 500% com baleias comprando 110 milhões de tokens. Outra alta é provável? O padrão está repetido. Vamos ver se ele vai se configurar. O preço do XRP prevê uma alta de 500%, repetindo o padrão triangular de 2024 e levando as baleias a arrecadar 110 milhões de tokens em 5 dias. Pouquinha coisa, né, gente? Diante do que a gente tem visto aí. No entanto, o interesse aberto do XRP caiu quase US$ 1 bilhão em 5 dias, em meio à incerteza após a rotação de capital para Bitcoin, que está se aproximando de uma alta histórica, all-time high. Então, gente, é normal, o Bitcoin está indo e está levando está sugando a energia do mercado, né? Então está tudo indo para o Bitcoin. Bitcoin está subindo, a dominância está subindo também. Então é natural que ele vá mais rápido do que as outras nessa fase. Mas daqui a pouco as coisas vão se organizar. O preço do XRP enfrenta oscilações, dia 21 de maio, com uma ligeira queda de 0,5% em 24 horas, sendo negociada US$ 2,33 quando ele escreveu o artigo. E agora eu vou dizer para você quanto que ele está. Cadê você? CoinMarketCap. Tem que abrir aqui. Então, abriremos CoinMarketCap e vamos ver agora, em tempo real, às 9 horas e 38 minutos do dia 21 de maio, a cotação de XRP. XRP sendo cotado agora US$ 2,36, com uma alta de 0,22 na última hora, uma alta de 0,95 no último dia e uma queda de 9,97 na última semana. XRP agora tem 138 bilhões de capitalização de mercado e um volume de negociação em 24 horas de 2,9 bilhões de dólares. Vamos ver Solana aqui. Solana com uma queda de 6,29 na semana, uma alta de 2,56 no dia e uma alta de 0,36 na hora. Solana está, nesse momento, repercutindo melhor que XRP. XRP mantém a Solana aumentou a sua dominância, a dominância da XRP em cima da Solana caiu. Agora, Solana está com 64% do valor da XRP. O market cap da Solana em 88 bi representa 64% do market cap da XRP em 138 bi. Eu tenho acompanhado essa mudança, né, essa variação, para perceber se a XRP continua, né, evoluindo ou se ela está travada por alguma razão. Eu comparando com o Ethereum está caindo 3,04 na semana, subindo 1,79 na hora, no dia, e caindo 0,26 na hora. Ethereum está mantendo ali uma distância bastante confortável. Essa distância já chegou em 76, caiu de 70 bi, gente. Caiu de 70 bi. No início de março, a XRP chegou a valer 70 bi a menos do que a Ethereum. Estava uma dominância muito grande da XRP em cima da Ethereum. Só que aí a Ethereum recuperou e já colocou, ó, a Ethereum era 70 bi a distância, né? Olha quanto é que está hoje. Olha como a Ethereum disparou, 168 bilhões. A Ethereum botou 100 bilhões de capitalização em cima da XRP. Significa que a XRP perdeu dominância em cima da Ethereum. A Ethereum disparou, né? E foi para cima. Mas a XRP ainda continua dominante em relação a Solana. Por exemplo, ontem estava 63, hoje está 64. A gente está acompanhando isso para ver a evolução da XRP.
Vamos lá? Vamos continuar aqui. Piriri, piriri, piriri. Apesar da queda, as baleias do XRP estão acumulando rapidamente a moeda após comprarem 110 milhões de unidades nos últimos 5 dias. Além disso, tendências passadas sugerem que o XRP está prestes a repetir o movimento de 2024, que desencadeou uma alta de 500%. O movimento vai ser o mesmo. Será que vai dar a mesma repercussão? A ver, né? Agora XRP a 2 dólares e 30 e... Cadê? 2 dólares e 36, né? Se a XRP for 2 dólares e 35, se a XRP repetir o padrão, a gente pode ver XRP 2,35 vezes 5 a 11,75. É um valor bem interessante, né? Mas, para isso, muita coisa precisa acontecer nesse período. Consolidação de preço do XRP enquanto baleias arrecadam 110 milhões de unidades. É pouca coisa, tá, gente? 110 milhões de unidades de XRP é pouca coisa. É mais para dizer que está tendo compras, né? Dados on-chain mostram que as baleias estão atualmente em fase de acumulação. O preço do XRP está estagnado na faixa de 2 dólares e 30. Nos últimos 5 dias, os endereços que detêm entre 10 milhões e 100 milhões de tokens XRP aumentaram seus ativos de 7,5 bilhões para 7,6 bilhões. Os dados mostram que esses endereços compraram 110 milhões de XRP de forma constante em menos de uma semana, o que é um sinal de posicionamento otimista, já que antecipa um aumento no valor do XRP. Sim, é melhor comprar do que vender, né? Mas a quantidade não é muita, não. Observando os padrões históricos, as baleias tendem a começar a acumular pouco antes do preço apresentar uma forte recuperação. Seu comportamento atual sugere que o preço está prestes a fazer um rompimento de alta a partir da consolidação e possivelmente subir ainda mais. XRP repete padrão de alta de 2024, outro rally de rompimento à vista. O gráfico mensal mostra que o preço do XRP está prestes a repetir o padrão de alta de 2024, que pode proceder ganhos notáveis. No final de 2024, XRP entrou em uma das altas mais icônicas, subindo mais de 500% em poucos meses, após romper o padrão de triângulo descendente. Na verdade, XRP bateu 580%, né? De novembro de 24 a fevereiro de 25. Atualmente, o XRP está tentando repetir o mesmo rompimento enquanto testa a linha de resistência descendente. Se ocorrer um rompimento, o preço do XRP provavelmente vai ultrapassar 3 dólares em breve e formará novas máximas históricas, com alvo em 11,75. O RSI está registrando ganhos, embora menores. Este indicador está atualmente em 55, o que mostra que o preço está em um momento de alta, tornando provável que a altcoin atinja níveis mais altos. No entanto, para que o preço rompa esse padrão triangular e estenda seus ganhos acima de 3 dólares, a tendência de alta precisa ser forte. Atualmente, a tendência é fraca, considerando a linha ADX inclinada para baixo. Isso pode levar o XRP a se consolidar dentro do triângulo antes que mais compradores entrem em ação. Juros em aberto da Ripple perdem 930 milhões de dólares. Os dados do mercado de derivativos da CoinGlass mostram um sentimento misto em relação ao preço do XRP. Os volumes de derivativos caíram 24% no momento desse vídeo, enquanto o interesse aberto da Ripple caiu mais de 930 milhões de dólares nos últimos 5 dias, em meio a liquidações e a relutância de novos operadores de futuros em abrir novas posições. Se liga que a XRP teve o preço caído em 9%. Isso é um movimento que o Bitcoin está fazendo, porque o Bitcoin sobe, experimenta romper a resistência em 107 mil dólares, aí não tem força e cai. Quando o Bitcoin sobe para buscar 107 mil, apesar que ele passou de 107 mil de ontem para hoje, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas ele não teve força e caiu novamente abaixo de 106. Então o Bitcoin está treinando e está testando as resistências lá em cima de 109. Enquanto ele não alcançar essa resistência de 109 e ultrapassá-la, ele promove quedas no mercado de cripto, porque quando ele sobe para buscar a máxima histórica, ele faz um movimento de alta interessante, as altas sobem junto. Só que quando ele cai para buscar fôlego, ele cai menos e as altcoins desabam. Né? Então, essa é a natureza do Bitcoin. Quando ele sobe, as altcoins sobem com ele menos, até um pouquinho mais do que o Bitcoin, eu digo as altas de maior quitanagem, que são mais pesadas, e quando ele cai,
ele cai e ele faz com que as altas caiam muito mais do que na subida, né? Então, para descer é sempre complicado, né? A gente fala, o mercado de cripto sobe de escada e desce de elevador, principalmente quando o Bitcoin está testando resistência, testando máxima histórica. E é isso que está acontecendo agora. Apesar dessa perspectiva negativa, os dados da Binance mostram uma relação long-short de 2,97, indicando que as posições compradas são maiores do que as vendidas, o que indica um viés de alta. Ao mesmo tempo, os traders de posições compradas continuam a ser prejudicados, com quase 3 milhões de dólares em liquidações de posições compradas em 24 horas, o que está causando pressão adicional no lado vendedor. Para uma forte alta que imite o rally de preços de 2024, XRP precisa demonstrar convicção de alta entre os traders por meio de um alto interesse em aberto. Se o interesse em aberto voltar a subir, vai sustentar um rompimento de alta acima de 3 dólares. Vamos lá para o TradingView. BTC aqui no 15 minutos. Vou botar BTC no gráfico de 1 hora. Vamos ver aqui se a gente pega. Não. Vou botar no gráfico de 4 horas. 4 horas a gente pega aqui esse candle que foi em 108.010. Vamos para trás. Também está pesado. Vamos aumentar o tempo gráfico aqui para um dia. Um dia vai ficar mais sossegado. Vamos lá. Então, estamos no gráfico de um dia do Bitcoin. Então, a gente vê aqui que temos uma resistência em 109.300 dólares. Tá? 109.275 dólares é a resistência que está marcada aqui, que foi a alta histórica do dia 20 de janeiro. O XRP vem batendo aqui em 107, tá? Eu vou tirar isso daqui, porque já não faz mais sentido, né? Ele já rompeu. E agora a gente vai olhar no gráfico diário a resistência em 109 mil. Percebe que ele está se aproximando dela. Isso aqui, gente, é magnetismo, ok? Os 109 mil está puxando a Bitcoin. Os 109 mil está fazendo o Bitcoin chegar mais perto da máxima histórica. Isso é um poder magnético. Só que, assim, conforme ele vai chegando mais perto e ele não consegue alcançar, ele sofre uma repulsa magnética. Olha que louco isso. O 109 mil puxa ele, como ele não tem força de romper, ele ainda não tá pronto para isso, ele sofre uma repulsa magnética. Então, os vendedores, quando percebem que o Bitcoin não vai conseguir fôlego, eles começam a se desfazer, vender as suas posições. Acontece nesse momento uma realização de lucros e o Bitcoin cai novamente. Veja que nesse gráfico, nesse candle do dia, ele bateu 108 mil dólares aqui no TradingView. Ele foi a 108.010. Aí o mercado percebe que ele ainda não está forte o suficiente, derrubou para 106,119 e agora está 106,595. Nessa subida para 108, ele carrega as altas. Mas ele carrega as altas de maior quitanagem na subida de escada. Então as altas vão subindo devagarinho na escada, conversando uma com a outra, batendo papo. E aí, vamos subir, legal, aí sobe, papapá. E o Bitcoin está subindo. Tá, 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 tá. Aí o Bitcoin chega no 10º andar. Aí tá, 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 o elevador começa a ratear do Bitcoin e as altas começam a diminuir o passo. Só que aí o Bitcoin abre a porta do elevador e as altas entram. Porra, vamos subir de elevador, legal, e elas entram. Só que não é para subir. Ele começa a descer. Então as altas subiram de escada num sacrifício danado, as de maior quitanagem, e na hora de descer, desce de elevador, parceiro. E aí o Bitcoin desce, só que o Bitcoin, dentro do mesmo elevador, ele desce pouquinha coisa, ele desce 0,5%, ele desce 1%. E sai do Bitcoin, e sai do elevador. Só que as altas descem junto, não saem. Elas ficam no elevador. E aí elas descem 3, 4, 5. Então é assim, metaforicamente, fazendo essa analogia para fácil entendimento, o que acontece?
O Bitcoin sobe o elevador sozinho e as altas estão de escada. Aí ele vai parando, ele vai rateando e as altas vão chegando, ele vai rateando. Aí abre o elevador, elas entram. Só que na descida, parceiro, o Bitcoin sai do elevador e deixa elas sozinhas. E elas vão e bum, e caem muito mais do que subiram. É por isso que você vê o Ethereum perdendo 3% na semana, Bitcoin XRP 9, porque na descida o Bitcoin atrapalha. Então é isso, tá? Ele não está tendo força ainda de romper a máxima histórica. Ele está buscando, vamos lá, ele tem o topo em 109 e ele tinha um segundo topo em 107,30 mais ou menos aqui, né? Que foi rompido, tá? Eu estou falando mais para trás, vamos marcar aqui, ó, uma linha, uma linha horizontal. Isso, uma linha horizontal. A gente tem aqui uma linha horizontal muito sensível. Vou botar outra cor, vou botar um amarelinho. Ele bateu em 108, 110, né, pessoal? Como é que estava aqui? 108 e 0,10. Só que ele tem uma resistência ainda para alcançar de 108 e 200, que é o segundo topo, né? O primeiro topo está em 109 e 300 e o segundo topo recentemente está em 108, que foi no dia 16. 16 de dezembro de 24. 16 não, 17. 17 de dezembro, ele fez um topo Bitcoin em 108,200. Depois, ele faz o topo no dia 20 de janeiro em 109,200. Essas são as duas máximas históricas, 109,200 no dia 20 e 108,200 no dia 17 de dezembro. 20 de janeiro, 17 de dezembro. Agora, hoje, o Bitcoin bateu 108,010 aqui no TradingView de máxima. Ele chegou muito perto do segundo topo. Muito perto. Então, ele tem o segundo topo, sofreu uma repulsa desse segundo topo, não conseguiu chegar. Vamos pensar que é a primeira resistência. Não conseguiu chegar. E aí ele caiu para 106, 106 e 119 de mínima hoje. E agora está em 106,537 no gráfico diário, tá, pessoal? Agora ele vai ter que ganhar fôlego para romper 108,200. Aí ele cria um topo mais baixo do que o máximo, né? Ele fica indo buscar os 109. Aí ele vai ter que ter fôlego para ir para o 109. Geralmente, bate, repulsa, bate, repulsa, bate, repulsa, até ganhar consistência e romper esse topo. A gente vê um topo em 109,200, vê um topo em 108,200, né? 109,300 e vê um topo em 108,200. São essas duas metas do Bitcoin para hoje. Primeiro, 108,200. Ele já bateu e tomou uma repulsa. Vai agora ganhar fôlego para buscar rompimento. E depois, 109,270, que é a máxima histórica. E aí a gente vai ver o Bitcoin rompendo máxima histórica e vamos ver qual vai ser o comportamento dele. De uma forma muito simples, trabalhando suporte e resistência, são essas duas resistências que precisa tomar, precisa romper. E os suportes, 105, 600, um suporte aqui mais próximo, né? Ponta de candle, aí vem outro suporte aqui, mais também 105, aí vem uma região grande entre 104 e 102 mil, aí 101, aqui uma região bem forte de trading, de vários dias, agora e no passado também, mantendo aqui um suporte entre 105 e 100 mil, vamos pensar assim, um suporte bem grande, tá? Mas o mais forte é entre 105 e 103 mil. Simples assim. Olhando suporte e resistência, fazendo uma análise básica, o Bitcoin tem a busca de 109,300 para romper a máxima histórica e o suporte em 102 mil para segurar o rojão caso ele caia. Mais ou menos é isso aí. Simples desse jeito, sem muita profundidade, até porque eu não sou especialista em gráfico, é só para a gente poder se situar e entender o que está acontecendo. Beleza?
Esse é o gráfico diário do Bitcoin. Vamos ver como é que vai ser hoje. Vamos ver a dominância? Dominância do Bitcoin, vamos atualizar a dominância. Vamos ver aqui. Esse é o gráfico de XRP. Esse é o gráfico diário, tá, gente? XRP rompeu esse super triângulo aqui e agora tem outro aqui, tá? Bem menorzinho, né, do que esse, mas esse triângulo aqui ele aponta para 3,40, né? Vamos ver se ela vai chegar lá. Esse é o triângulo do diário, né, que começou no dia 9 de janeiro. E tem esse outro aqui, né, piquititinho, que está se formando aqui. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui e marcar. É um pequenininho. Espera aí. É esse triangulinho aqui que está se formando também. A tendência é romper para cima e buscar, vai, é, ele busca aqui a amplitude, né? Ele pode ir aqui no rompimento a 2,73, 3 dólares, vamos pensar assim, né? 2,80. Ele rompendo aqui, a tendência natural é que ele rompa para cima, tá? Porque é um triângulo descendente de alta. Então ele repete o movimento anterior, tá? Estava para alta, ele repete o movimento anterior, você pega a amplitude dele aqui, né? E projeta no rompimento, vai dar 2,74, 2,75. Mas vamos lá para a dominância do Bitcoin. BTC.D. Dominância do Bitcoin, gráfico diário, ela chegou a cair aqui no dia 14 de maio, para 61,89, que foi a mínima dos últimos dias, 61,89, mas superou, recuperou e agora está em 63,96. Tem que cair essa dominância, tá, gente? Tem que cair. A gente tem que ver essa dominância abaixo de 60 para começar a fazer o movimento de alta e alt-season realmente se configurar. 63,9 é muito alto ainda. Bitcoin ainda está com moral. Precisa que essa dominância caia. Caiu aqui para 61, mas se recuperou e foi embora. Ela precisa voltar a cair. Muito basicamente, uma análise bem superficial, bem leve, para você entender o que está acontecendo. Curtiu? Gostou? Deixa teu like. 500% de alta em XRP, repetindo movimentos anteriores? Pode ser. Tem muita coisa para acontecer em XRP, tem muitas notícias para serem colocadas em práticas. A análise on-chain é muito forte, a análise fundamentalista é muito forte, a análise gráfica é muito forte, o momento é muito forte. Dia 30 e 31 de maio tem o Summit da XRP em Las Vegas. Tem notícias vindo por aí, né? A especulação de que a Ripple está bem próxima de adquirir a Circle, está ganhando força. Os maximalistas de Bitcoin e Ethereum estão apavorados com a atuação da Ripple. Tudo isso remete a notícias, né? O mercado é feito de notícias e as notícias chegam antes. Então, assim, vamos ver. Vamos aguardar, analisar, tomar conta e trazer para cá novidades. Grande abraço para você. Grato pela sua presença aqui no vídeo, grato pela sua presença no canal, grato por você me emprestar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Você já se ligou que aqui funciona um portal de notícias, André Renato Cripto, um portal de notícias. Você vem aqui, se atualiza, critica, valida, pesquisa, usa a inteligência artificial da sua preferência para ter mais certeza do que eu estou falando e, por sua conta e risco, decide o que fazer. Entrar ou não no mercado de criptomoedas é por sua conta e risco, ok? Não sou seu mentor financeiro, não sou seu consultor financeiro, só te trago notícias para você interagir. Não te dou indicação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo digital. Beleza?
faça isso por sua conta e risco. Pensa com a sua cabeça. Curtiu? Gostou? Deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, por favor. Ativa a notificação, ativa todas elas. Ativa o sininho, que aí, dessa forma, quando tiver um conteúdo novo aqui, o YouTube te avisa. Agora, 10 horas da manhã do dia 21 de maio, é o terceiro vídeo. Tá? Já falei sobre o apavoramento do mercado com o crescimento da Ripple, já falei sobre a juíza Analisa Torres, dela, de repente, suavizar a questão da Ripple e mudar lá a liminar dela, e agora estou falando com você sobre uma possível alta, repetindo o padrão de 2024, e a XRP alcançando 500% de valorização a partir da repetição de padrões. Tem notícias que podem validar isso. Será que a XRP tem fôlego para bater 11 dólares ainda em 2025? É um número legal, é um número extraordinário, é um número que vai deixar muita gente, nós, muito felizes, mas é um número pesado. É muita austeridade, tem que ter muita força. Sair de 2,30 para 11 não é brincadeira, mas a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes, né? Em novembro vimos de 50 para 2 e de 50 para 3,80. Poderíamos sair de 2,35 agora para 11? Poderíamos. O mercado repete, né? Mas não é fácil, difícil demais, mas é possível e bem possível. Tá bom? Um grande abraço. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.